Olá, esse é o Feita de Terra e Tretas. Eu sou a Sayuri Ramada e hoje eu quero refletir com você sobre impor limites. Quero falar sobre esse tema que atravessa a vida de muitas mulheres, alguns homens também, talvez. Eh, mas a gente tem uma preocupação, né, de decepcionar as pessoas, um medo de dizer não, né, um medo de parecer egoísta. Mas será que é um problema mesmo a gente decepcionar as pessoas? Será que é um problema a gente dizer não? Será que é um problema a gente ser egoísta? Vamos pensar sobre isso? No primeiro episódio desse podcast, eu falei muito sobre amor próprio e autocuidado, né, e sobre a coisa de você falar assim: "Hoje eu não dou conta, eu não quero fazer, hoje eu preciso descansar, se vira você", enfim. E hoje eu quero estender essa reflexão para é fácil fazer isso, gente? É, vamos pensar um pouquinho aqui, né. Mas vamos lá, você com certeza já passou por isso, você ajuda todo mundo, você acolhe, você resolve problemas, você silencia os seus desconfortos, e aí quando você finalmente quer estabelecer um limite, quando você quer recusar uma exigência injusta, ou quando você escolhe cuidar de você, alguém vai reagir de um jeito muito negativo, te criticando, tentando, né, de tudo para você não continuar aquele cuidado e aquele ato de amor próprio. É, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque isso faz você se questionar se você está certa ou se você está errada, não é verdade? Pois é. Principalmente pensando que normalmente essas questões podem vir de pessoas que convivem com você e são pessoas que você ama e que você acha que te ama também. Então, quando você muda a sua postura para uma postura mais de se preservar, essas pessoas vão estranhar. Bom, eu quero pensar sobre isso junto com vocês a partir de um ponto de vista, de que o limite é visto como uma condição para a existência. E não que o limite é visto como uma barreira, você não está impedindo pessoas de participar da sua vida, você não está impedindo pessoas de serem cuidadas por você ou de cuidarem de você, você não está impedindo pessoas, né, de interagir ali com você e de ter uma relação, de amor com você. Quando você impõe um limite, você está colocando ali simplesmente que a relação de amor entre você e você mesma é uma prioridade para que você possa ter amor o suficiente para compartilhar com os outros depois, né. Vou usar aqui uma comparação sobre uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que eu tenho hérnia de disco, tenho 2 hérnias de disco, né, e no final de semana teve uma festa na minha família e eu fui brincar com as crianças. Eu sei que eu tenho hérnia de disco, mas estava muito divertido ficar ali brincando com as crianças, e aí eu fiquei pensando assim: "Poxa, a criança tá ali pedindo pra eu pular com ela na cama, né, então, eu vou segurar a mãozinha dela enquanto ela pula". Aí a outra tá chorando: "Ah, vou pegar ela um pouquinho no colo". Aí a outra, sabe, é um exemplo besta, porque é um exemplo com crianças que são pessoas que não estão te exigindo muito, né, mas a gente acaba se doando. Enfim, exagerei, né, e no domingo acordei toda torta, acordei toda torta. Eu fiquei sendo chamada de cadeiruda o domingo inteiro. Mas assim, até, hoje já é quarta-feira, né, então tem domingo, segunda, terça, tem 3 dias que eu não consigo ter mobilidade suficiente, né, do que eu já estava acostumada para poder fazer as coisas e trabalhar, pegar meus filhos no colo um pouquinho, fazer um exercício físico, enfim. Caminhar, eu não consigo caminhar, eu consigo andar rapidinho aqui dentro de casa, sabe, mas eu não consigo, eh, sair andando. Normalmente eu levo meus filhos pra creche andando, que é perto de casa, mas eu tô levando eles de carro, porque é um esforço muito grande pra mim levá-los até a creche andando.
E então, assim, o que que é essa história toda? Por que que eu tô te contando toda essa história? Acontece que eu sabia do meu limite, né, eu sabia que eu não podia ficar me esforçando muito, pegando peso especificamente, mas eu fiz isso para agradar aquelas crianças que estavam ali na festa. Eu podia ter arrumado outras formas de me divertir com elas, mas estar condicionada a fazer a vontade dos outros é uma coisa tão automática na minha vida, né, na vida das mulheres em geral, que quando você percebe que você ultrapassou um limite seu, aí já é tarde demais, porque aí você já está lidando com as consequências. Então hoje as crianças estão bem, né, cada uma foi para sua escola, tá cada uma com a sua família lá, e eu tô aqui entrevada dentro de casa sem conseguir trabalhar, sem conseguir caminhar. Eu não posso ir fazer um mercado, por exemplo, se estiver faltando alguma coisa dentro de casa, eu não posso ajudar alguém que estiver precisando na rua, não posso gente, meus filhos estão sem colo, porque eu não consigo pegar eles no colo agora. Então, o que que acontece, se eu tivesse naquele momento, né, da festa ali falado assim: "Olha, a tia pode brincar sim, mas a tia não pode pegar você no colo", naquela hora a criança que estava pedindo meu colo, que estava pedindo para eu pular com ela na cama, ia estranhar, não ia gostar. E aí ela poderia reagir de 1000 formas, né, ela podia só falar assim: "Ah, eu não gosto de você mais", ou ela poderia falar assim: "Ah, tá bom, vamos brincar de outra coisa", ou ela poderia chorar, gritar, espernear, ela poderia fazer 1000 coisas, né. Ia ser difícil para ela? Provavelmente, né, de gostar de mim ou de aceitar minha atitude? Provavelmente, porque crianças não têm maturidade para lidar com frustração. Não seria fácil para aquela criança, com certeza não. Mas não atrapalharia a minha saúde, né. E isso não é algo essencial para aquela criança sobreviver, né. Eu não estaria cometendo uma violência contra aquela criança, eu não estaria impedindo ela de comer, de beber, de tomar banho, de escovar os dentes, né, de fazer coisas básicas. Eu não estaria atrapalhando ela na vida escolar dela, eu não estaria atrapalhando ela na vida em família. Eu não enfim, eu não estaria gerando um trauma naquela criança. Então por que que eu me esforcei tanto para fazer a vontade daquela criança, né? E aí, eu tenho passado por todo esse processo, né, de reconhecer os lugares, as pessoas e os momentos em que eu faço esse tipo de coisa, de ultrapassar o meu limite. Nessa situação da festa, é uma situação um caso corriqueiro, né, uma situação banal e tal, não ia causar grandes estragos eu simplesmente me negar a fazer aquilo que as crianças estavam me pedindo, né. E no final das contas eu me diverti muito, estava muito gostoso ficar ali brincando com elas. Eu sou professora, né, então eu gosto muito de estar com crianças, com adolescentes, então eu gosto muito de conviver com eles, me diverti. Mas trouxe esse exemplo aqui porque historicamente, socialmente, nós somos ensinadas a fazer isso não somente com as crianças, mas com todos à nossa volta, em especial pessoas da nossa família e as pessoas com quem a gente vai ter relacionamentos amorosos, né. Bom, a psicanálise vai explicar um pouco disso, né, como que ela explica isso? Ela fala que o sujeito se constitui justamente porque não pode ser tudo para todos, né. A gente é marcado pela falta, pela incompletude, pela impossibilidade de atender todas as demandas. E aí, quando a mulher ela tenta ocupar esse espaço, né, esse lugar de uma pessoa que resolve tudo, que dá conta de tudo, que sustenta tudo, ela acaba se ficando presa numa fantasia impossível. Vou continuar nesse exemplo da festa e das crianças. Eu tentei ser uma pessoa legal para todas as crianças que estavam ali na festa. Tentei agradar todas aquelas crianças, certo? Os pais dessas crianças me elogiaram, tipo: "Ai, que legal, a Sayuri ficou na recreação. Ah, olha como ela tem paciência, blá-blá-blá". Isso também foi legal para mim, né, também eu me senti tipo: "Ai, agradei as crianças e agradei os pais das crianças, olha que bacana". Saí satisfeita, cumpri meu papel de uma pessoa que naquele momento agradou todas as pessoas envolvidas e ocupou um lugar de uma pessoa que resolveu todos os problemas de crianças que estavam no celular ou crianças que estavam agitadas e que estavam irritando os seus pais, porque estavam querendo se divertir na festa, enfim.
resolvi tudo. Mas aí, eu ocasionei outra falta. Lá no domingo, eu não pude ficar com os meus filhos, me divertindo com eles, porque eu estava com muita dor nas costas e eu estava, com a minha postura muito alterada, eu estava bem curvada para frente, porque eu não estava conseguindo me manter ereta, porque além da dor eu estava sentindo uma pressão muito forte na lombar. Além disso, tem uma priminha minha que estava lá e ela estava doida para conversar e a gente não se vê há muito tempo. Eu gosto muito dela, nossa, eu amo muito essa menina. E a gente conversa sobre várias coisas e ela queria brincar, queria jogar stop, só que eu não estava conseguindo dar conta de fazer isso, eu estava sentindo muita dor, então eu não conseguia me concentrar nem pra conversar. A minha vontade era deitar numa cama, sabe, assim, em posição fetal, me encher de Tramal e dormir o domingo inteiro. Então, para suprir todo um papel de uma pessoa que estava dando conta de tudo, eu me esforcei muito, ultrapassei um limite, que é um limite importante para a saúde do meu corpo, e aí no domingo eu acabei sendo falta para um monte de gente. Então será que compensou, né? É isso que a psicanálise vai falar. Assim, tô falando de uma forma genérica. Alô, psicanalista, se tiver alguém que está me ouvindo aí, complementa aí nos comentários o que que eu deixei de falar ou o que que tá muito esquisito, tá bom? Mas a gente fica presa a essa fantasia de que, assim, eu preciso dar conta. Você está sempre na busca de dar conta de tudo, você está sempre na busca de agradar todo mundo, você está sempre na busca de ser perfeita para todo mundo, mas você não vai conseguir, porque isso vai gerar um sentimento muito pesado de sofrimento mesmo, né, porque ninguém consegue existir apenas para corresponder às expectativas alheias, né, a gente porque tentando corresponder à expectativa de um, a gente pode acabar decepcionando o outro. Tentando dar conta de todos os problemas em um momento, a gente pode acabar sendo incompetente em outro momento. Então, você nunca vai dar conta de ser 100%. Você pode ser 100% em uma situação, mas para isso você vai ter que tirar de outra situação para poder dar conta. E é por isso que acontece de muitas mulheres adoecerem tanto. Pode ver que homens passam a sua vida aí, homens cis, né, especialmente, homens cis héteros, passam a sua vida aí tranquiluchos com a sua saúde. Né, tem uma coisa ou outra e normalmente os problemas de saúde do homem é por conta da inconsequência e responsabilidade deles em relação à sua alimentação, em relação aos seus vícios, né, em relação a sedentarismo, esse tipo de coisa. Mas nunca o corpo deles está reagindo a uma sensação de culpa, há uma sobrecarga de responsabilidades, né, há uma sobrecarga mental, jamais. Muito mais mulheres estão lidando com questões de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, muito mais mulheres estão lidando com hipertensão, muito mais mulheres estão lidando com diabetes, muito mais mulheres estão lidando com transtornos alimentares, muito mais mulheres têm problemas de coluna, muito mais mulheres têm problemas nas juntas, muito mais mulheres têm problemas de estômago, de intestino, que são órgãos que, representam a somatização do sofrimento e da ansiedade por cumprir papéis impostos pela sociedade o tempo todo. Não quer dizer que homens não passem por essas coisas também, né, fazendo recorte aí de classe, homens pobres que estão o tempo todo tentando dar conta de sustentar uma família ou de, pagar alguma conta, porque também não vamos ser, fantasiosa de dizer que são os homens que sustentam as famílias, né, porque a gente sabe muito bem que em famílias pobres quem sustenta a família normalmente são as mulheres, porque esses homens às vezes eles nem existem. Mas assim, digamos que a gente tem na questão de classe, pessoas que os caras mesmo que com menos responsabilidade do que as mulheres, eles também têm que correr atrás de um trampo e trabalhar 44, 50, 60 horas por semana, esse cara também vai ter problemas de saúde. Mas aí por conta de uma negligência da saúde, por conta de estar trabalhando demais, né.
E talvez também é uma questão de ansiedade, de depressão, por conta de como é humilhado no trabalho, enfim. Também não vamos negar que homens podem sofrer de problemas de saúde mental e de problemas de saúde do corpo, por conta de uma somatização de sofrimentos na vida. Mas, para as mulheres isso tem uma carga extra, por conta de, além de lidar com as questões de classe, né, que é a coisa do sair para trabalhar e sustentar uma casa, e garantir roupa limpa, comida, enfim, estudo para as crianças e para ela mesma, ainda ela tem que lidar com o machismo, né, e a mulher negra ainda tem que lidar com o racismo, e a mulher com deficiência ainda tem que lidar com o capacitismo, e a mulher trans ainda tem que lidar com a transfobia, a mulher indígena ainda tem que lidar com o preconceito contra as mulheres racializadas nesse país, e tem que lidar com a questão dos territórios. Então, as mulheres elas estão sempre com uma carga extra, né, e quanto mais recortes a gente faz, mais cargas extras vão caindo nos ombros delas, e isso faz com que elas, entendam muito pouco sobre o que é impor limites e sobre o que é amar a si mesma, porque essas cargas todas que eu acabei de citar, fazem ela estar sempre preocupada com os outros o tempo todo, né. Não é uma escolha da mulher, querer agradar, né, porque quando a gente começa assim: "Ai, você tem que impor limites, você tem que se amar, você tem que se priorizar", a gente precisa entender que não faz parte de uma escolha da mulher fazer isso somente. É uma escolha sim, né, e a própria psicanálise vai dizer isso, mas é uma escolha muito difícil, não é uma escolha fácil, né, porque um cara quando ele fala assim: "Pô, eu trabalhei a semana inteira e eu vou pegar minha quarta-feira à noite para jogar meu futebol", ele tá se priorizando. Né, e ele joga o futebol dele, você acha que ele está preocupado de: "Ai, será que meu filho fez lição de casa?" Ou se não tem filhos: "Ai, será que minha mãe está precisando de ajuda para lavar um quintal?" Você acha mesmo que nesse momento que ele está se priorizando, que ele está impondo esse limite: "Eu não estarei em casa para ajudar ninguém em nada, porque é o meu dia do futebol", ele está sentindo culpa? Não, ele sente que está tudo certo. E ele não está errado nesse ponto, tá, gente? Ele não está errado de fazer isso. A culpa ali não vai ajudar em nada. Ele deixar de jogar o futebol dele também não vai ajudar em nada. Ele vai estar errado quando em outros momentos ele for negligente e irresponsável com a família dele e com as pessoas que estão ali junto com ele. Mas naquele dia do futebol em que ele está priorizando o bem-estar dele, ele não está errado. Agora, quando é a mulher que vai fazer isso, né, o que a mulher pode pensar? Ela pode gostar de um futebol também, mas ela vai estar lá no futebol e ela vai estar lá pensando, "Putz, esqueci de estender a roupa e tá frio. Caraca, eu não estendi a roupa. Agora quando eu chegar em casa a roupa vai estar com cheiro de cachorro molhado, eu vou ter que bater de novo, vou gastar água, e aí vai ser difícil, e aí caramba, olha eu desperdiçando água de novo, aí como eu sou burra. Ai, que saco." Ou então: eu estendi a roupa, mas aí será que vai chover enquanto eu tô aqui? O tempo tá meio esquisito. Porra, por que que eu não olhei a previsão do tempo antes de estender a roupa? Ai, gente, eu não pensei direito, também não penso em nada, né, pelo amor de Deus, tô aqui no futebol, será que o fulano lembrou de dar comida para o cachorro? Ai, porque esse cachorro meu cachorro, tadinho, ele gosta tanto de mim, quando eu não tô em casa ele não come. Eu tenho que estar lá pertinho dele, grudadinha nele, porque aí ele come, né. E o fulano não tem paciência com o cachorro, deve querer brigar com o coitadinho do bichinho. Ai, gente, pelo amor de Deus, será que meus filhos estão dormindo? Será que eles conseguiram, jantar direitinho? Porque a vizinha vai lá dar comida para eles, mas aí às vezes ela perde a paciência, e aí deixa eles sem comer o prato inteiro, e nisso, que sua cabeça tá lá rodando, o jogo tá rolando. E você conseguiu descansar, você conseguiu se dar esse tempo? Não, você tá pensando nos outros ainda, e você tá sentindo culpa de ter deixado os outros lá se resolvendo sozinhos, né, mesmo que você tenha garantido uma pessoa adulta para ficar com menores de idade, mesmo que você tenha garantido uma pessoa responsável para ficar com o pet, mesmo que você tenha garantido que, as coisas ficaram em ordem,
né, antes, você cansou pra caramba, trabalhou pra caramba pra deixar tudo em ordem pra você poder ter um momento pra você. Naquele momento que você tá tendo pra você, você tá pensando em todo mundo menos em você. E você tá sentindo culpa mesmo assim, né. Por isso que eu digo que para as mulheres é mais difícil, e quanto mais recortes a gente faz, mais difícil vai ser para essas mulheres. Eu tô rindo, gente, mas eu tô rindo com respeito. É porque, assim, sabe aquele riso de tipo, é tão trágico que é cômico, né, que chega a ser cômico? É isso, né. Quero citar aqui agora também uma questão da psicologia sociohistórica cultural, que eu gosto muito também, né, que ajuda a gente a entender que a nossa subjetividade ela é construída nas relações sociais. O que que isso quer dizer? A gente é quem a gente é por conta de que com quem nós interagimos, em que tempo isso acontece, em que lugar isso acontece, né, e em que cultura isso acontece. Ou seja, você é quem você é por conta não só por conta de como a sua família te criou. Porque às vezes a gente tem uma sensação de assim: "Ah, eu tenho essa característica porque eu puxei minha mãe. Ah, eu sou assim porque eu puxei minha avó, porque eu sou assim porque eu sou igual meu vô", né. Ou então quando você não acha que é uma questão genética as coisas das suas características de personalidade, você acha que é porque sua família te criou daquele jeito. Não é bem assim, né. Você é quem você é por conta das suas interações, sim, com a sua família, né, não tem nada de genético nisso, tá, gente. Tem um pouco de tem um pouco de, né, você é um ser biopsicossocial, e em algum episódio a gente pode aprofundar sobre isso. Então a genética ela interfere sim, também na sua personalidade, mas ela não determina nenhuma característica da sua personalidade. É de tipo assim, se você tem um problema de saúde ou se você tem uma característica específica no seu corpo, aí você pode de repente ser uma pessoa mais propensa a alguma coisa, mas não quer dizer que ela determina, né, tipo assim: "Ah, eu não sou legal porque eu puxei isso da minha mãe". Não existe isso, tá, não é genético. Mas tampouco é algo somente restrito à forma como sua família te criou. Seja ela quem for, né, seja lá qual for a sua configuração de família. É muito disso, né, porque a sua infância ali com aquelas pessoas determina muita coisa, acho que a maior parte da sua vida é determinada pelo que você viveu nesse nesses primeiros anos da sua vida, né, sua infância, sua adolescência, mas também tem outras coisas, né, porque a sua família, ela não escolhe a forma que vai te criar de uma forma livre, né, tipo assim, ela não tem 1 milhão de opções, né, das mais saudáveis às mais violentas, e aí ela escolhe, né, como que vai tratar, como que vai criar aquela criança. Não, existe uma cultura, existe uma sociedade, existe um momento histórico que também influencia a forma como você é criada pela sua família. E depois disso, o que também vai influenciar a sua personalidade é com quem você convive na escola, o que que é ensinado nessa escola, como as pessoas te tratam, como você reage a partir daquilo que você aprendeu antes, depois no seu trabalho, depois nos seus relacionamentos amorosos, também nas suas amizades, depois nas suas relações com os seus descendentes, se você tiver, mas ou com as pessoas mais novas que você precisa conviver, né. Tudo isso influencia a sua personalidade, tudo isso influencia como você, vive e como você reage ao mundo, né. Isso tudo vem de uma teoria, né, da psicologia sociohistórico-cultural. E aí, pensando em tudo isso, né, não tem uma pessoa para a gente culpar, infelizmente. Na verdade, todo mundo é culpado. Mas, às vezes, sem intenção de ser culpado, porque é uma questão estrutural, né. A psicologia sociohistórico-cultural, ela vai dizer que a cultura é que ensina as nossas práticas, né, e a gente alimenta a cultura com as nossas práticas, né. E durante séculos, a cultura tem nos ensinado que a boa mulher é aquela que cuida, é aquela que cede, é aquela que compreende, é aquela que suporta, aquela que sacrifica, né. E aí a gente sabe que desde muito cedo as meninas recebem elogios quando elas são comportadas, quando elas são prestativas, quando elas são agradáveis, né. Agora quando elas são firmes, quando elas são bravas, quando elas gritam, quando elas aí já está errado, porque essas são características valorizadas em meninos, né.
normalmente. Então e aí o contrário também se aplica, quando os meninos são mais sensíveis, quando eles são mais chorões, né, quando eles são mais dengosos: "Ai menino, ai, que pelo amor de Deus para de grude. Ai, me deixa um pouco", né, a gente costuma fazer muito isso. E aí quando eu digo a gente, é a sociedade, né. E aí alguns sujeitos, algumas pessoas despertam para isso e falam: "Opa, vamos quebrar padrões aqui, vamos romper padrões e vamos mudar a forma que a gente está lidando com as nossas meninas e meninos. Pensando no mundo dessa binariedade, né, mas a gente sabe que o mundo é muito mais complexo do que isso. Então, isso justifica por que é que muitas mulheres sentem culpa, quando impõem limites, quando se priorizam. Não é que elas estão fazendo algo errado, mas é porque elas estão rompendo com expectativas que estão profundamente enraizadas nas pessoas à sua volta, nelas e na nossa cultura, certo? E aí tem um fenômeno que é muito comum, né, eu vou chamar de fenômeno, né, mas na verdade é uma reação muito de quem está ali numa situação de privilégio, numa situação de conforto, quando você está se doando tanto, né. Que é o quê? Quando você não estabelece limites, então você é vista como uma pessoa disponível e dá a impressão de que você gosta de ser assim. "Ai, fulana vive fazendo tal coisa, mas ela gosta, deixa ela gosta de ajudar. Ela gosta de ajudar", né, que quem nunca ouviu isso, né. Só que no momento que a fulana resolve não ajudar, porque ela, né, não quer, isso passa a ser visto como um problema, né. Por quê? Porque muitas pessoas convivem com a fulana por conta da conveniência do que ela faz por essas pessoas, por conta da conveniência de se aproveitar da disponibilidade da fulana. Então quando a fulana, ela fala assim: "Não", a primeira coisa que as pessoas fazem é: "Não, mas ela não pode? Ela tá doente? Ela tá no trabalho?". Né, alguém proibiu ela de fazer? Ninguém nunca considera a vontade da fulana, sempre considera assim, existe algum obstáculo que impede a fulana de me ajudar nesse momento, né. E aí quando a fulana fala assim: "Não, não vou fazer porque eu não quero", qual não é a reação, né, das pessoas à sua volta para dizer assim: "O quê? Você não quer? Como assim? Mas isso é um absurdo". Então, para além da culpa que você sente sozinha quando você estabelece um limite, você tem que lidar também com a culpa que as pessoas tentam enfiar em você, porque elas não querem lidar com o seu não. E aí, é o momento que a gente precisa ser mais forte, é o momento que a gente tem que ser resistente, para lembrar o quê? Então quer dizer que essas pessoas não te amam pelo que você é, mas te amam pelo que você oferece a elas. Te amam pelo abuso que você permite que elas façam com você. Então quando você estabelece limites e essas pessoas te negam a um amor, ou essas pessoas te rejeitam, ou essas pessoas tentam te agredir psicologicamente, fisicamente, enfim, entenda que a culpa não é sua, não é uma questão de: "Ai, eu devia ter ficado na minha. Ai, mas o que que custava eu ter feito isso?". Não, é de tipo assim: "Essa pessoa não me ama e isso está se revelando aqui, agora", né. Então você vai encontrar resistência, você vai encontrar acusações, e você vai virar o quê na história dessas pessoas? Uma vilã. E como nós fomos educadas a além de servir, também se preocupar com o bem-estar, com a aprovação das outras pessoas, a validação das outras pessoas, a gente se sente muito mal de ser considerada vilã. Mas será que você é vilã mesmo, né? Ou será que você simplesmente virou a protagonista da sua própria história, né? E aí pensando de forma prática também, você sempre vai ser vilã na história de alguém. Eu vou usar aqui o caso clássico de mulheres em relações amorosas e com crianças, tá. Mas aí você coloca aí se é trans, se é cis, se é com deficiência, se é preto, se é branco, porque eu acho que é uma coisa meio universal de todo mundo. O que que significa? E aí se você não tem filhos, tenta encaixar na sua realidade que eu tenho certeza que vai dar para encaixar
essa realidade, de forma adaptada aí na vida de muitas mulheres. Digamos que você está num relacionamento com uma pessoa, né, seja ela homem, mulher, não binário, e aí você se preocupa muito em agradar essa pessoa. O tempo todo você tá nessa preocupação, né, de agradar essa pessoa. Você trabalha muito, você se esforça muito, você cuida da casa, você cuida da criança que tá ali, né, e a pessoa chega cansada ou a pessoa chega enfim, aí você quer fazer uma comidinha que a pessoa gosta, você quer dar um presentinho pra essa pessoa, você quer colocar uma lingerie bonita pra essa pessoa ficar feliz, enfim, às vezes a pessoa tá precisando desabafar e você tá morrendo de sono, mas você tá lá ouvindo a pessoa desabafar, porque a pessoa tá precisando e você ama essa pessoa, o que que custa fazer isso, né? Isso é ótimo, você para aquela pessoa, né, para aquela pessoa tá sendo ótimo, porque ela precisa de um apoio emocional, ela precisa de alguém que cuide da casa enquanto ela tá ali sofrendo, ela precisa de alguém que cuide da criança enquanto ela tá ali se concentrando em descansar para enfrentar um novo dia de dificuldades, então ela tá num lugar de o máximo de conforto possível que ela pode ter dentro das limitações que a vida dá para ela, ela tem você para suavizar os problemas da vida dela, certo? Certo. Só que como eu disse lá no começo do episódio, você não consegue ser 100% o tempo todo, você não consegue dar conta de tudo o tempo todo. E como já dizia nosso caro amigo Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser opressor, para agradar aquela pessoa que você considera que está superior a você, né, porque você coloca ela num lugar mais importante do que você mesmo, então ela é superior a você na sua cabeça. Para conseguir fazer isso, dar conta de fazer isso, você acaba sendo negligente e acaba também descontando naquela pessoa, naquele serzinho que você acha que é inferior a você. Então quem sofre mais com tudo isso, naquele seu desespero para agradar o cônjuge, a cônjuge, é a criança que está ali convivendo com vocês, é aquela criança que chora pedindo seu colo, só que você está exausta de tentar agradar aquele lá, e aí você fica assim: "Ai menino, pelo amor de Deus, chora por tudo, que saco, não, não, para, vai, fica aí chorando que eu tenho mais o que fazer". E aí vai arrumar a casa para quando o cônjuge chegar, a casa tá limpinha. Aí vai lavar uma roupa para quando o cônjuge chegar, o uniforme tá bonitinho, passadinho, para sair para trabalhar no outro dia. Só que aquela criança não tem culpa de nada, mas você vai virar uma vilã na vida daquela criança. Então, pensando de forma prática, é melhor que você seja vilã na vida de uma pessoa que está te maltratando, na vida de uma pessoa que só está com você porque você oferece conforto e sustento para aquela pessoa, do que você ficar se matando para ser legal com uma pessoa que não está nem aí para você, só está se aproveitando de você e sendo uma pessoa ruim com alguém que realmente merece o seu amor e sua dedicação. Então a gente tem que sair desse lugar de vítima, de: "Ó, pobre de mim, eu sou ótima, eu sou tão boazinha, eu tento dar conta de tudo", e aprender onde é que a gente está errando também, né. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, porque vilã por vilã, você de qualquer forma você vai ser vilã na vida de alguém. Agora, é escolha sua com quem você vai ser vilã, com alguém que realmente merece ou com alguém que não tem nada a ver com isso e vai acabar pagando a conta dos outros. Porque nisso você vai mantendo um padrão de comportamento numa roda de um sistema muito violenta, com pessoas que estão em situações cada vez mais de vulnerabilidade. E não é justo isso. Então, para de desempenhar um papel que beneficia pessoas que não se importam com você e começa a se preocupar, a se amar para poder ser uma pessoa decente para as pessoas que merecem. E aí se você não tem filho, sei lá, pensa no seu cachorro, nas suas plantas, pensa naquela colega de trabalho que acabou de chegar ou sei lá, numa pessoa que é subalterna a você, pensa, sei lá, na diarista se você tiver, ou pensa enfim, em algum momento da sua vida você está num lugar de mais poder do que outra pessoa. E aí você vai descontar nessa pessoa. Quando você está frustrada, cansada, sobrecarregada com aquela pessoa que você considera superior a você, você não desconta nessa pessoa, você desconta na pessoa que você acha que está inferior a você. Então, vamos tentar quebrar esse padrão. Vamos romper com ciclos que são extremamente violentos para as pessoas que estão vulneráveis, tá bom?
E aí, vamos trazer um pouquinho de pensamento, de estudos mesmo, assim, para além da reflexão. Quero trazer aqui autores como o Aníbal Quirrano, né, Walter Mignolo, Catherine Walsh, que são pessoas que falam sobre formas de poder que acontecem não somente na política ou na economia. Tudo isso que eu estou falando faz parte de um pensamento que a gente chama de pensamento decolonial, que eu também comentei sobre isso nos 2 episódios anteriores. Eu gosto muito de defender esse pensamento, não somente decolonial, como pensamento anticolonial, porque todas essas práticas que eu estou citando aqui hoje, todas as práticas que eu citei nos outros 2 episódios, estão profundamente enraizados numa forma europeia, eurocêntrica, cristã de se ver a vida. Então a gente pode nem sempre cristã, né, monoteísta aí, de se ver a vida, porque a gente coloca muito alguém num poder muito supremo, né, e outras pessoas muito subalternas, muito abaixando a cabeça, muito "sim senhor, sim senhor, sim senhor". E isso vai moldar não somente, porque quem tá o presidente que manda no país, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, eu vou seguir minha vida. Isso não existe. Quando a gente coloca uma pessoa no poder, que represente apenas um grupo, né, eu preciso entender que isso vai refletir de um jeito muito impactante na forma de que eu penso as coisas, na forma como eu sinto as coisas, na forma como eu existo. Então tudo está muito ligado, né. E a colonialidade, ela não acabou ali quando o colonialismo acabou de forma, né, formal. Não, a colonialidade ela continua ali nas entrelinhas, e são entrelinhas que não estão se preocupando em se disfarçar muito não. E além da colonialidade a gente também tem o imperialismo, porque para além dessas práticas aí que se mantêm desde 1500 nas nossas aliás, desde muito antes do que isso nas nossas vidas, a gente também tem agora essa coisa dos Estados Unidos tentando dominar o mundo inteiro e a gente consumindo cada vez mais essa cultura gringa, essa cultura do estrangeiro, né, e largando a mão da cultura daquilo que a gente tem, nossa, que local, de relação com a natureza, né, de povos originários. A gente está largando a mão aqui, porque em nome de quê? De um consumismo, em nome de uma estética vendida por Hollywood, né, em nome de práticas de vida muito supérfluas, né. Às vezes, eu tô assim: "Ai, eu tô cansado, não tô afim, então eu vou ficar aqui no celular, não vou ficar conversando com ninguém, vou ficar aqui mexendo no celular". Aí você nem descansa, nem interage, nem convive com nada, nem aprende nada, sabe, só fica ali naquele rolezinho de ocitocina, de dopamina, só fica corta de novo. Só fica ali naquele rolezinho de dopamina oferecido pelo celular, que funciona similar, na minha opinião, a um cigarro, né, a uma cocaína, que você fuma o cigarro, aí entra aquela nicotina e mais aquelas mais de 4.000 substâncias tóxicas no seu corpo, e você sente seu corpo relaxando. Né, e aí você fala: "Ai, que delícia". Daqui meia hora, aquelas substâncias param de fazer efeito e o seu corpo entra num estresse gigante por conta de estar sentindo falta daquela substância altamente viciante, né, aditiva que a gente fala. E aí, você quando você se vê, você está fumando de novo. Mesma coisa acontece com a cocaína e a mesma coisa acontece com o celular, né, com as telas, mas especificamente com o celular. Por quê? As redes sociais, elas estão construídas de uma forma para fazer o seu cérebro necessitar delas, então também são altamente viciantes. E aí, tudo isso tem a ver com esse imperialismo de Estados Unidos, né. Que é um filhote do colonialismo. E aí quem vai falar sobre como essas formas de poder estão nos dominando, dominando nossos cérebros, dominando nosso comportamento, dominando a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, são esses 3 autores aí que eu citei, o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo e a Catherine Walsh. Aqui no Brasil, a gente tem a maravilhosa da Lélia Gonzalez, né, porque aí ela vai trazer umas reflexões fundamentais sobre raça, gênero e colonialismo.
Ela traz aí como mulheres negras foram historicamente posicionadas como aquelas que cuidam dos outros, né, e para além disso sustentam famílias, acolhem comunidades e oferecem suporte emocional, só que elas não têm reconhecimento proporcional, ou seja, elas doam e doam e doam e ninguém faz isso por elas. Por quê? Porque isso faz parte da forma colonial como você pensa a vida. Sempre em primeiro lugar vai vir um homem na sua cabeça, né, quando fala assim: "Ah, eu quero o profissional mais competente que existe nesse lugar", vai vir um homem na sua cabeça primeiro. E com certeza esse homem é cis e é branco e não tem nenhuma deficiência. Depois vai vir uma mulher branca, cis, sem deficiência. Depois e assim, você só vai começar a lembrar que existem pessoas diferentes desse padrão, conforme as pessoas começam a invocar isso para você e falar: "Olha, existem outras coisas aqui, existem outras diversidades aqui que você precisa observar e prestar atenção", né. E enquanto você está nesse movimento, o mundo inteiro ainda está nessa coisa de colocar, eh, a mulher negra como uma mulher que não pode reivindicar descanso, respeito, reciprocidade, isso é o que Lélia Gonzalez vai falar. Então a gente precisa aí, vou trazer de novo Bell Hooks, uma mulher que eu sou apaixonada. Gente, vocês precisam ler Bell Hooks, ela não é uma mulher de uma intelectualidade elitista, ela é uma mulher de uma intelectualidade super acessível. Os livros dela, quando você lê as entrevistas, enfim, ela fala de um jeito que todo mundo consegue entender, não tem quem não entenda Bell Hooks, tá. Ela vai falar sobre o amor, o cuidado, a liberdade, né, ela vai falar que relações saudáveis, elas exigem respeito mútuo, ela vai falar que uma relação não pode depender do seu esgotamento para funcionar. Ela vai falar que amor não é violência, que amor não é abuso, que amor não é se aproveitar das outras pessoas. Amor é respeito, amor é ouvir, amor é poder falar o que você sente de forma honesta, amor é conversa, amor é cuidado, amor é ser cuidado também, né. Todo o resto é dependência, controle, é um hábito social que normaliza a sobrecarga da mulher. Então leiam, gente, Bell Hooks, pelo amor de Deus, tem o Tudo sobre o Amor, eu acho que é um primeiro livro sobre Bell Hooks que eu acho que é maravilhoso. Você consegue entender toda uma teoria que ela defende, né, lendo tudo sobre o amor. E aí depois a gente pode trazer outras coisas. Para além de Lélia Gonzalez, né, que vai falar sobre estabelecer limites, que é uma luta também contra as heranças coloniais, e a Bell Hooks, que vai falar sobre o amor nesse lugar de reciprocidade e respeito mútuo, a gente também tem sabedorias indígenas. E aí vou trazer Ailton Krenak, que ele vai falar que o ser humano não existe isoladamente, né, e aí vai trazer esse conhecimento dos povos originários, né, em que a vida ela depende de equilíbrio, né. Reciprocidade não é uma entrega infinita, você não vai ficar se doando infinitamente para o outro e o outro se doando infinitamente para você. Não, é assim, eu consigo fazer até aqui, e aí? Serve de alguma coisa? Ou você quer que eu fique na minha? E aí o outro também vai fazer isso, então não é assim: "Ah, então tá bom, já que é tudo sobre reciprocidade, então eu vou fazer todas as vontades do outro, porque o outro vai fazer todas as minhas vontades". Não, isso aí a gente vai chamar de codependência emocional, tá. A gente tá falando sobre eu vou fazer o que eu quero, né, e dentro do que eu quero, eu vou escolher agir de uma forma que possa ajudar o outro. E isso, nessa lógica do equilíbrio, ninguém retira sem devolver, ninguém só recebe, ninguém só oferece, ninguém faz o que não quer, mas também ninguém fica sem se ajudar, né. E aí a gente consegue entender que o respeitar os limites é restaurar uma relação mais saudável consigo mesmo e com o coletivo. Eu só consigo funcionar nesse coletivo, nessa comunidade, porque eu funciono respeitando os meus limites, porque eu funciono respeitando quem eu sou, as minhas vontades, meus desejos, minhas necessidades, tá bom? Então leiam o Ailton Krenak, ele tem um livro maravilhoso que chama
ideias para adiar o fim do mundo, que eu acho que é essencial para esse momento político, social, econômico, ecológico, né, que vai trazer esses ensinamentos para a gente. E aí também, né, já que a gente está falando de referências, né, não tem como não falar dos meus orixás, né, porque ali a gente entende que os orixás eles não são santos, né, eles são energias, eles são, o tipo de responsabilidade, né, eles vivem uma responsabilidade, é uma força vital, né, que vai trazer para a gente, narrativas e vivências que recusam submissões, né. Por exemplo, quando a gente traz Yansan é uma mulher, mas ela não é uma mulher que está ali ao bel prazer dos homens, né. Ela é super desejada pelos outros orixás, porque ela é linda demais, mas ela é uma mulher de movimento, de coragem, de transformação, né. Tem um Itã que fala que ela tem 9 filhos, né, e aí ela sai para trabalhar e tem uma bruxa que fica tentando pegar os filhos dela. Ela se transforma num búfalo e espanta a bruxa ou destrói a bruxa, não vou me lembrar, e protege os seus filhos ali. Ao mesmo tempo que quando ela quer ficar com alguém, ela fica, a mão que ela não quer ficar, ela não fica, ela se recusa. E Ançã, filhas de Ançã sabem muito bem. Ançã é respondona, Ançã é brava, entendeu? E Ançã quando mexeu com ela, filho, mexeu com Ançã, a mulher é um furacão. Ançã é o raio, Ançã domina o fogo, entendeu? Ançã é isso. E aí, mesmo quando a gente vai falar sobre orixás que estão um pouco mais nesse lugar de feminilidade dócil, né, elas não são domesticadas às vontades dos homens. Aí a gente traz Oxum, a gente traz Nanã, a gente traz Ieuá, que são orixás, né, que estão ali, por exemplo, o Oxum, que está ligado à fertilidade, à gravidez, né. Aí você fala: "Ah, ela é uma mãezinha, pega no colo", realmente ela pega no colo, ela cuida da gente, né, mas as águas do rio, né, as águas da cachoeira de Oxum, são águas que renovam, mas também são águas que matam. Então não mexa com o Oxum também não, porque o Oxum tem um outro Itã de que, assim, o pai dela, né, Orumilá, estava ali preocupado, porque estava vindo umas tropas para dominar as terras dele e não tinha exército que vencia essas tropas, né, e Ansan falou assim: "Pode deixar papai que eu dou conta". Ele falou assim: "Mas essa menininha tão dócil, tão boazinha, tão, ai, fofinha demais, né, tão assim, como que ela vai vencer um exército, umas tropas? Como que ela vai vencer essas tropas? Nenhum homem está conseguindo vencer". Pois ela mandou convidar essas tropas, né, e mandou servir um banquete para essas tropas. Falou: "Sejam bem-vindos, já que vocês querem dominar nossas terras, ué, a gente desistiu de brigar, a gente vai te entregar de bandeja, toma aí". E aí as tropas falaram: "Ai, que bom, né, pelo menos a gente não tem que se matar aqui de lutar, a gente pode só sentar, comer e aí dominar tudo". Daqui a pouco começa, cai um, cai o outro, cai o outro, cai o outro, cai o outro, quando vê, a tropa todinha tá morta no chão. Por quê? Porque o Oxum envenenou a comida. E assim ela venceu tropas que nenhum homem foi capaz de vencer. Então, nem nas nossas tradições ali das religiões afro-brasileiras, nenhuma mulher se abaixa para homem. Salve as pombagiras da nossa vida, salve o povo cigano, né, salve as pretas velhas, salve as caboclas, né. Então a gente tem exemplos aí de mulheres que impõem seus limites, e elas vão ser vilãs sim na vida de alguém, mas elas estão sendo vilãs na vida de quem merece, tá bom? Para encerrar, quero trazer um exercício de reflexão. Então vou trazer algumas perguntinhas aí para você. Depois de ouvir isso, você consegue perceber algumas práticas, né, alguns limites que você tem? E se você já sabe desses limites, quais deles ainda estão na teoria, né, você entende ali dentro da sua cabeça, mas na prática tá difícil ainda, né? Quem são as pessoas que você tem medo de desapontar? Será que essas pessoas realmente te amam ou elas amam a falta de limites que você não impôs, né? O que que você acha que pode acontecer se você disser não?
E mais importante, se você não tivesse medo de parecer egoísta, que limites você estabeleceria hoje, né? Então entenda que, assim, existem situações em que você realmente está dependente de alguém, né, em especial quando a gente está falando sobre patrimônio, que você se sente ali, tipo: "Ai não, mas se eu falar não aqui, eu não tenho onde morar". Então você vai precisar refletir de um jeito muito mais complexo, como é que você vai impor limites ou como que você vai lidar com essa situação, de um jeito que você não saia, né, num prejuízo muito gigantesco, mas lide, né. E aí eu indico o quê? Vai fazer terapia, procura ajuda de colegas, de amigas, fala sobre a sua história, diz o que está acontecendo, às vezes acontece de alguém te oferecer: "Ó, não, então você sai dessa casa, vem morar aqui, ou então, ó, achei uma casinha com um aluguel mais baratinho, então, ó, amiga, você tá sem trabalhar, porque você virou dona de casa, então, ó, tem um lugarzinho aqui que dá para você trabalhar". Se você for adolescente ainda, né, e é mais difícil de arrumar um emprego, conversa com alguém da sua família que pode te acolher, ou procura alguma vizinha, enfim, não é fácil, não vai ser fácil, você não vai conseguir essa ajuda, assim, do dia para a noite, né, mas, procura, vai se abrindo, vai tentando o que é possível para você conseguir estabelecer os seus limites, né, porque às vezes parece também que estabelecer limites seja uma coisa fácil, não é gente, não é. Eu usei o exemplo das crianças na festa, mas porque era uma coisinha ali que eu estava querendo ilustrar. Mas tem situações, por exemplo, de violência que você está vivendo, que você virar para o cara e falar assim: "Para de gritar comigo", ou "Para de me agredir", não é o suficiente, você precisa ir fazer um boletim de ocorrência para impor um limite para o cara, entende? Então esse tipo de coisa não é fácil de você assumir, não é fácil de você fazer, mas é importante que você faça, porque faz parte de você, além de se amar e se tirar desse lugar de vítima, né, e de sobrecarga, é também de você não colocar pessoas que não merecem, que não tem nada a ver com a história, num lugar também de sofrimento, porque você vai acabar descontando, tá bom? Então eu espero que a reflexão tenha contribuído de alguma forma. Comenta aí, gente, tô gostando bastante, tem bastante gente comentando. Quero dedicar esse episódio pra mulher que mudou a minha vida, que assim, que me ensinou o que que é amor próprio, que tem me ensinado sobre impor limites, que eu admiro num nível, assim, estratosférico, né. Com ela eu tenho aprendido a me amar, tenho aprendido a amar mais os meus filhos cada vez mais, que já é um amor gigante, né, a gente tem amado cada vez mais. Eu tenho curtido mais o presente, tenho vivido mais a vida depois que ela apareceu na minha vida, porque eu tenho aprendido a me amar, a respeitar os meus limites e a impor esses limites para quem está de fora tendo expectativas surreais de mim. Que é a minha namorada, a Roberta, que, assim, minha rainha, né, minha preta, minha maravilhosa. Com ela a vida ficou muito mais colorida e eu só tenho a agradecer. Então, um beijo enorme para vocês e até a próxima.